Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário ou até mesmo o fuso horário, a depender do lugar em que você esteja. Eu sou Nerisvaldo, a gente vai trabalhar um pouquinho de sociologia e filosofia. Hoje, agora, neste exato momento, eu vou trabalhar um pouco com sociologia para o primeiro ano. Primeiro ano, EJA, Dom Miguel de Lima Valverde. Primeiro ano, EJA, Dom Miguel de Lima Valverde. Eu vou resumir ao máximo, para que a gente possa aproveitar todo o conteúdo de forma destrinchada. Então eu vou trabalhar hoje as ciências humanas e suas tecnologias em sociologia. Provavelmente você já tem esse conteúdo aí no seu caderno. A gente vai aproveitar para tirar as dúvidas agora e eu vou passar tarefinhas para vocês, viu, gente? Vejam o vídeo uma vez, duas, três. Lembrando mais uma vez que é o que eu sempre falo em sala. Não acredite só na fala do professor, não. Pesquise, vá buscar, veja na internet, veja nos livros, procure uma forma, veja vídeo, assista filmes para se inteirar do assunto, para que a gente possa debater mais, uma vez que o conhecimento é uma via de mão dupla, né? Eu levo para lá e você traz, então a gente vai sempre debatendo nisso. Eu vou trabalhar aqui as ciências sociais e os primeiros sociólogos. Eu vou só dar uma pincelada aí ao decorrer das aulas, a gente vai trabalhando aí enquanto passa essa pandemia. Lembrando que essa aula de hoje é uma aula experimental, né? Eu estou fazendo isso pela primeira vez, eu não sei nem se vai dar certo, mas vamos lá. Eu tenho aqui o que são as ciências sociais. O que são as ciências sociais? As ciências sociais são um conjunto de disciplinas científicas que estudam os aspectos sociais das diversas realidades humanas. Elas têm como objetivo de estudar tudo que diz respeito às culturas humanas, suas histórias, suas realizações, seus modos de vida, seus comportamentos individuais e sociais. Elas ajudam a identificar e compreender os diferentes grupos sociais, contextualizando seus hábitos e costumes, né? Contextualizando os hábitos e os costumes na estrutura de valores que regem cada um deles. Então, a sociologia ela vem aí bem abrangente e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Quais são as ciências sociais? Essa é boa. Quais são as ciências sociais? Nós temos a sociologia, a antropologia, a ciência política e a economia. Na sociologia, estuda as relações sociais. A antropologia estuda as características dos agrupamentos humanos e a origem e evolução das culturas. As ciências políticas estudam a distribuição do poder na sociedade e as diversas formas de governo. A economia estuda as atividades humanas relacionadas aos bens e serviços. Então eu tenho sociologia, a antropologia, a ciência política e a economia. Até aí tá mamão com açúcar, né? Eu estou cansado porque já são... Cadê a hora? Não tem hora aqui não. Quase meia-noite, acho que é quase 1 da madrugada. Eu estou gravando esse vídeo agora para vocês porque eu tive um tempinho agora. E como eu tenho dificuldades para dormir às vezes, aí eu estou aproveitando o tempo, né, gente? Então vamos lá. Os cientistas sociais. O que é que os cientistas sociais estudam, minha gente? Olha, os cientistas sociais, eles pesquisam hábitos, costumes, estrutura familiar e religiosa, institucional e econômica de grupos diversos, o que ajuda na solução de problemas na educação, na saúde e violência urbana. Observe, os cientistas, eu vou repetir, os cientistas sociais pesquisam hábitos, costumes, estrutura institucional e econômica de grupos diversos.
E isso vai ajudar na solução de problemas na educação, na saúde e na violência urbana. Aguarde bem isso, isso é interessante. Aí eu tenho aqui o surgimento da sociologia e os primeiros sociólogos. Nos primeiros sociólogos eu vou encontrar Saint-Simon. Saint-Simon, ele é nascido 1760 e morrido. E morreu em 1825. Saint-Simon, nascido em 17 de outubro de 1760 e falecido em 19 de maio de 1825, em Paris. Saint-Simon foi um teórico, sociólogo francês. Em seu primeiro trabalho, Saint-Simon propôs que os cientistas tomassem o lugar dos padres na ordem social. Saint-Simon propôs que os cientistas tomassem o lugar dos padres. Eu explico. O que ele desejava? Em outras palavras, era um estudo industrializado. Era um estado industrializado, dirigido pelas ciências modernas, no qual a sociedade era organizada para trabalhar na produção, o trabalho produtivo pelos homens mais capazes, né? O alvo da sociedade seria produzir as coisas úteis da vida. Essa é uma das ideias de Saint-Simon. Uma crítica feita a ele, enquanto pensador, é que faltava sistema, clareza e coerência, mas sua influência no pensamento contemporâneo, especialmente nas ciências sociais, é reconhecida como fundamental. Então ele teve críticas também, assim como os outros pensadores, né? Aí eu tenho também aqui Auguste Comte. Auguste Comte é um pensador, um filósofo francês considerado o precursor do positivismo. Ele acreditava que era possível planejar o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo com critérios semelhantes aos das ciências exatas e biológicas. Auguste Comte também é considerado o grande sistematizador da sociologia. É o pai da sociologia, né? Lembrem que eu estou botando tópicos, veja só, estou botando alguns tópicos para que a gente vá mastigando e mais tarde vá digerir, né? Auguste Comte nasceu em 1798. Nasceu em 1798 e morreu em 1857. 1798 a 1857. Ele desenvolveu o positivismo. Um dos fundamentos do positivismo é a ideia de que tudo que se refere ao saber humano pode ser sistematizado segundo os princípios adotados como critérios de verdade para as ciências exatas e biológicas. Para Comte, a análise científica é aplicada à sociedade, é o cerne da sociologia, cujo objetivo seria o planejamento da organização pela política. Observem bem que a gente está conversando sobre o pensador e falando um pouquinho da ideia dele e vai destrinchando. Isso é coisas que deveremos pesquisar. Eu bato sempre nessa tecla. E aí a gente vai bater em alguns autores clássicos. É o que eu tenho, autores clássicos da sociologia. De cara eu já vou logo dizendo três autores clássicos. Eu tenho Max Weber, eu tenho Karl Marx e tenho Emile Durkheim. Max Weber,
Karl Marx e Emile Durkheim. Eles são considerados 3 autores clássicos da sociologia, uma vez que essa tríade de pensadores, né, formula aí as ideias mais gerais da sociologia enquanto ciência. Veja, eles são considerados os 3 autores clássicos da sociologia, né? O primeiro é o Karl Marx. Karl Marx é um sociólogo alemão, aprimorou as ideias de Augusto Comte e criou sua própria visão da sociedade e da sociologia. Marx analisou o capitalismo, a sociedade industrial e a luta de classe, emitindo opinião crítica a respeito destes nas suas obras. Karl Marx, ele escreveu o Manifesto, ele escreveu o Capital. Em 1848, ele escreveu o Manifesto Comunista, que propõe aí a fundação do socialismo científico. E em 1867, ele escreveu o Capital, que é a análise do modo de produção capitalista. Aparentemente parece ser meio doido, mas aí você vai, com o tempo, vai pegando. É interessante demais que faça um levantamento, faça uma pesquisa. Isso não é decorativo, a gente não decora. Por isso que a gente fica nessa agonia, lembra, porque acaba que a gente vai conversando. Karl Marx, no Capitalismo, para Marx, o capitalismo desvirtua o trabalho humano, promovendo as desigualdades e exploração. Para Marx, o capitalismo desvirtua o trabalho humano, promovendo as desigualdades e exploração. Os donos dos meios de produção, capital, instrumentos de produção, matéria-prima, exploram aqueles que vendem sua mão de obra, sua força de trabalho. Veja, assim as relações de produção são desiguais. E as diferenças agravam a condição de pobreza do proletariado. Marx observou a realidade de sua época, voltando-se para a Revolução Industrial, e, no entanto, sua análise pode ter uma relação com o mundo contemporâneo, sua análise pode ter uma relação com os momentos atuais. O Marx não está desatualizado, não é à toa que ele é tão comentado, né? Karl Marx e o capitalismo. Karl Marx e o capitalismo. Marx propôs conceitos para análise da sociedade capitalista como a superestrutura, a infraestrutura, a mais-valia e a alienação. Resumindo aí, no resumo ele diz assim: a superestrutura corresponde ao poder do Estado. O Estado é a superestrutura. A infraestrutura é a organização da sociedade, os burgueses, os donos dos meios de produção. E o proletariado são os donos da força de trabalho. Quer dizer, nós que vamos vender a nossa mão de obra. Karl Marx e o capitalismo. Mais-valia. Mais-valia corresponde à exploração da mão de obra traduzida nas horas não pagas ao trabalhador. Mais-valia corresponde à exploração da mão de obra traduzida nas horas não pagas ao trabalhador. Alienação é um termo utilizado por Marx para descrever a falta de
contato e o estranhamento que o trabalhador tinha com o produtor que fabricava. Aí a gente tem umas observações que diz o seguinte: os salários são o pagamento da força de trabalho que o proletariado vende em sua relação de trabalho com o capitalista. O salário é o pagamento da força do trabalho, né? Que o proletariado, no caso o pobre, o lascado, vende. Ele vende a mão de obra, ele vende o trabalho. E aí ele recebe para isso. Ele vende a energia do corpo dele. E aí tem uma coisa bem interessante, que o patrão, né, ele fornece para você um salário que dê para você se manter vivo, se manter saudável, porque aí você está renovando a energia. Ele não dá para você acumular não, porque se você acumular você vai deixar de ser assalariado. Tem uma coisa bem interessante aí. Karl Marx e a luta de classe. Marx analisou a relação dos patrões com os proletariados. Ele definiu como classe social os indivíduos que identificam e se unem para questionar a realidade de exploração em que se inserem. Ele verificou que os conflitos entre as classes sociais são a mola que move a evolução da sociedade por meio das transformações que podem provocar. Quer dizer, para ele, só é possível entender as relações dos indivíduos, com base nos antagonismos, nas contradições e nos conflitos entre as classes sociais. Vê que interessante. Eu gosto muito de Marx. Aí vem aqui Marx e a luta de classes. Marx e a luta de classes. Para Marx, na sociedade capitalista, os trabalhadores perderam o domínio de sua própria vida. Passaram a depender do capitalista. Veja, ele diz aqui: a sociedade capitalista e os trabalhadores perdem o domínio de suas próprias vidas e passam a depender do capitalista. Você se torna escravo. Você depende desse trabalho. Você depende desse salário que você vai receber. Então você precisa estar todo dia vendendo a sua energia. Assim, eu tenho que estar vendo aqui para ver o que é o assunto, minha gente, que eu também não sei de nada. Assim, juntamente com Friedrich Hegel. Olha, Friedrich Hegel, o Engel, o parceiro de Marx, parceiro de Karl Marx. E eles propõem uma crítica ao capitalismo e sugerem uma sociedade mais igualitária a partir do Manifesto Comunista, no modelo que foi intitulado Socialismo. Isso é o trabalho de Karl Marx. Então veja, a gente está fazendo uma análise bem solta, bem por cima, mas é interessante que a gente, volto a dizer, não fique só nisso não, não fique só nisso, pesquise muito, leia, assista filmes, assista vídeos, veja o vídeo de novo, essa conversa que a gente está dando, veja uma vez, não entendeu, observe de novo, não entendeu, vá mais uma vez, não entendeu, deixa essa molesta para lá e vá ver outra coisa, pesquise outra coisa, faça uma comparação, depois venha para cá de novo. É assim que a gente aprende. A gente precisa de referência. Aí tem aqui uma reflexão, eu vou até ler, que eu acho interessante aqui, ó. Para refletir. Se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas? Vê que interessante. Se os objetos foram feitos para serem amados, aliás, usados, se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas? Já se pegou?
Ah, eu gosto muito dessa bicicleta. Ah, eu amo essa bicicleta. Olha, não mexa nessa bicicleta não que você vai... Por aí se tira. Gente, eu vou parando por aqui para que não se estenda demais. A gente vai dando uma analisada e em breve nos encontraremos de novo, viu? Esse foi um pouquinho aí da nossa videoaula que teve aí o título, deixa eu ver aqui, o título de As Ciências Sociais e os Primeiros Sociólogos. Só que eu pude apanhar, esse é um apanhado que eu fiz. A gente vai trabalhando um pouquinho mais e vamos nos encontrar. Cheiro no caroço do zóio e até o próximo vídeo, né?